Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente e estamos aqui para mais um vídeo do Conversa Animada. Finalmente, sim, voltamos com o nosso quadro Conversa Animada. E, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não faço esse quadro. Mas, a primeira coisa, se você já é um pouco mais antigo aqui no canal, deve estar se perguntando: tá, é o Conversa Animada, mas cadê a animação? E, assim, meio que eu fui fazer backup no computador, esqueci de guardar direito a animação, que eu uso os desenhos ali, e eu tive que fazer de novo. E eu não fiquei tão satisfeito, então, né? Eu gostaria de trazer um tempo para vocês e achei melhor acelerar um pouco. Tanto é que, na verdade, eu queria trazer uma semana atrás, mas, né, enfim. Mas mesmo que a gente não tenha animação propriamente dita, a gente tem animação ainda de quem está apresentando. Então, eu acho que vão ter que se contentar com a minha bela cara até o momento, por causa que eu não fiz animação, né? Mas enfim, hoje o tema tá legal e é um tema muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês, justamente porque ele não está retratando simplesmente uma coisa só da matemática, mas sim uma consequência dela. E eu tive essa ideia, na verdade, quando a gente estava fazendo uma oficina. Para quem não sabe, eu estudo na UEPG, certo? Faço licenciatura em matemática. E durante uma oficina ali que a gente ia fazer sobre sólidos, acontece que a gente ia fazer sobre volume, sobre área, e eu fiz alguns sólidos. Eu fiz, no caso, os 5 sólidos platônicos e pensei, tá, é interessante isso aqui dos sólidos platônicos, mas eu acho que seria mais interessante ainda fazer outras coisas. Falar um pouco mais além. Não simplesmente falando sobre volume ali, certo? E no meio dessa interação, nessa ideia aqui, eu acabei fazendo uma apresentação que, sinceramente, eu achei que ficou muito melhor do que eu esperava. Eu tinha expectativas de certa forma até que uma expectativa um pouco baixa, mas me surpreendeu muito além do esperado. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, até por causa que, assim, deixa imortalizada, de certa forma, uma oficina aqui no meu canal. Então, sem mais delongas, vamos logo para a apresentação, né? Então, sólidos platônicos. O que que é o sólido platônico? Então, basicamente, os sólidos platônicos são esses 5 aqui, certo? O meu tetraedro, o meu hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o doricaedro. Esse aqui são os 5, certo? Mas tem uma história por trás dele e eu acho muito interessante a história por causa que ela reflete não apenas a maneira como eles resolviam as coisas, mas sim como eles analisavam tudo e como que eles entendiam, certo? Por causa do quê? Basicamente, na Grécia Antiga tinha duas maneiras de você observar as coisas. Você podia observar com o ramo da filosofia, que ele busca a origem das coisas, como que as coisas funcionam em si, certo? No caso, a natureza delas, o que que elas são e de onde elas vêm. E do outro lado, a matemática, que é como elas funcionam dentro delas mesmas, certo? No caso, como elas operam e como que elas interagem com outras coisas. E tudo bem, tem essas duas maneiras de você resolver as coisas, só que elas não davam separadas, elas na verdade eram dois lados da mesma moeda, certo? Tentando analisar a realidade. E o mais legal era que elas de fato não andavam dissociadas. Durante esses estudos, as pessoas olhavam das duas coisas como se fossem complemento uma da outra. E no meio de toda essa discussão de tentar construir conhecimento, uma ideia que os gregos tentavam entender era o que, que de fato era a realidade, no sentido do que ela é feita, o que constitui o universo. E ao longo do tempo as pessoas foram estudando, tal, alguns filósofos, alguns falavam que eram tipos de água, outros falavam que eram tipos de terra, outros que eram tipos de fogo, mas não no sentido materialista, como aquele desenho que tem um frango lá, ou se não me engano é um filme, que o galo mais velho fala: ah, existem tipos de milho diferente, o milho fogo, que é o sol, o milho úmido, que é o rio, o milho grande, que é a árvore ali. Então, e não era materialista nesse sentido de tentar encaixar um conceito em outro conceito e tentar entender a partir dele, certo? Como se estivesse restringindo ele ou recortando em uma parte. Mas sim no sentido de tentar comparar algum princípio que estava presumido naquela referência dele. No caso, quando eles falavam que eram tipos de terra diferentes, ele tentava falar da parte material, da parte puramente.
atômica, mas não no sentido atômico que a gente conhece, né? Que a gente tem mais conhecimento que eles. Mas no sentido de matéria que constitui as coisas. Enquanto que quem falava de fogo falava sobre energia que é inerente às coisas, que é liberada por calor, etc. Quando se queima algo. Outros, quando falam de água, falam sobre a fluidez e a mudança. Então, de maneira nenhuma eles eram materialistas, certo? Mas não é esse o tema de hoje, né? Só para fazer uma ressalva. E durante os estudos tal, tinha um cara que estava estudando não exatamente a origem do universo, mas sim questão de geometria, questão de aritmética. E é justamente nesse ponto que fica interessante a história do Platão, que era que ele era um pitagórico. Para quem não sabe, Pitágoras, né, um pitagórico, ele seguia os ensinamentos de Pitágoras. E Pitágoras era um cara muito massa na matemática, por causa que ele tem até um teorema com o nome dele, assim, se quiserem pesquisar, eu acho que vocês encontram, assim, em menos de um dia, que é o, o Triângulo de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras. Então, ele era um cara famoso, ele tentava enxergar as coisas por uma ótica de a matemática possui regras, ela expressa regras da realidade, e a partir dessas regras que são anteriores às coisas, no caso a matemática em si, é que a gente compreende as relações numéricas, certo? E no caso, ele percebeu que, analisando alguns sólidos, existia uma certa regra ali dentro deles, que era que se você pegar aqui, no caso, o número de arestas, que é esses palitinhos aqui da lateral, certo? Que estão ligando esses dois vértices. Pegar o número de arestas e somar com 2, sempre vai dar, no caso desse sólido aqui, igual ao número de vértices, que são essas pontas, mais o número de faces, certo? Então, no caso, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, certo? 4 vezes 3 é 12. Então, eu tenho 12 arestas. Então, 12 mais 2 vai dar 14, certo? Agora, faces, eu tenho 8, por causa que é um octaedro, certo? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, bateu. Pelo menos no octaedro, né? E ele viu que alguns sólidos existiam essas propriedades. E começou a estudar tal, esses sólidos. E queria saber quantos sólidos respeitavam essas regras. E daí demonstrou lá por que esses sólidos eles eram limitados e por que eram exatamente 5, certo? Eu não vou trazer a demonstração aqui e tal, mas a demonstração, no fim das contas, ela mostra que se você tentar aumentar o número de vértices o número de palitos que você vai colocar em cada vértice, ele vai planificar e daí ele não é mais uma figura geométrica. Enfim, a demonstração seria mais ou menos essa aí. Só que eu não vou meter tanta demonstração dele, certo? Mas existe de fato a demonstração. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo a par para complementar esse, mas o nosso foco aqui no caso seria algumas consequências dessa teoria. Então, estudando essa teoria e vendo que existia um número limitado, ele fez uma associação com essa filosofia dele, certo? E tentava buscar uma certa razão também, uma certa explicação no que seria o universo em si. E ele associou duas coisas, a teoria dos cinco sólidos que ele tinha visto, junto com essa outra teoria que seria dos elementos que compõem a realidade, certo? E não por uma questão de orgulho, tipo, eu tenho que misturar essa minha teoria aqui por causa que foi minha, eu que fiz, então tem que ter uma parte minha aqui, tem que ter meu dedo aqui no meio. Não, mas uma questão de realmente ele acreditar que existia uma certa razão, existia um certo princípio que estava sendo defendido em cada um, e dentro de uma limitação, aquele princípio estava certo. Mas a pessoa definir como aquilo como uma verdade absoluta, ou a única verdade ali, o único padrão, aquilo dali estava errado, né? Então, aqui como vocês vão poder ver, tinha o tetraedro, certo? O tetraedro com um sólido platônico, e ele acreditava que o tetraedro representava o fogo, sem energia. O hexaedro, que era o cubo, representaria a matéria, seria a Terra. O octaedro representaria o ar, seria aí toda a vida, transformação, etc. Movimento. O icosaedro seria a água, ele representaria toda a fluidez, toda a mudança. E por fim, o dodecaedro, ele representa o éter, que seria meio que o vazio. Só que não no sentido de vazio de não existe nada ali, então esse nada eu vou chamar de algo. Não, ele não era simplesmente a ausência dos quatro anteriores. No caso, o dodecaedro,
ele representaria uma energia inerte no universo, aonde ela é completa por si só, ela existe, certo? Só que a gente não consegue contemplar ela. E enquanto ela é uma energia, ela é uma existência, ela é diferente dos quatro anteriores: água, terra, fogo e ar, certo? E aí tem o éter. Então, ele acreditava isso, certo? E o mais interessante é que existem umas propriedades que estão sendo evocadas quando eu construo esses sólidos, certo? Mas não é exatamente essa propriedade que eu quero trazer, mas sim alguns questionamentos que esses sólidos extraem, certo? Aqui no caso, como vocês podem ver aqui, vamos trazer de certa forma uma ficha técnica. Eu vou ter o meu tetraedro, certo? A fórmula dele e o desenho é esse aqui. Eu tenho o hexaedro, as faces, a fórmula, o desenho dele é esse aqui. O icosaedro é esse aqui, certo? Toda a ficha técnica dele, lados, etc. Eu tenho o icosaedro, que está tudo aqui, as características dele. E o dodecaedro, certo? E vai estar aqui as características dele. Então, eles têm algumas características tal, e seria interessante conseguir construir certas representações deles. E no caso, vocês podem ver que eu construí eles de fato com palitinhos, eles deram certinho aqui. E eu gostaria de perguntar aqui, colocando aqui na tela para vocês verem, entre esses 5 sólidos aqui, qual deles você acha que, se eu enchesse esses sólidos que estão aparecendo aí na tela de água, qual deles caberia mais água? Certo? Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse pensar. E acontece que a resposta normal é que um deles aqui, normalmente o tetraedro ou o icosaedro, ele vai ter mais água. Ou até o octaedro também, às vezes, cai nessa resposta. Mas acontece que eu posso afirmar para vocês que tem o exato mesmo volume, por causa que eu construí eles assim. Eles foram construídos para ter o exato mesmo volume. No caso, todos eles têm 1 litro. E usando as fórmulas aqui que eu coloquei para vocês, eu construí eles usando essa fórmula para descobrir o número de arestas, no caso, certo? No caso, o volume, que é o V, eu coloquei igual a 1000, que é 1000 cm3, né? Para descobrir o tamanho da aresta em centímetros. No caso aqui é 10, certo? Por causa que é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, certo? E os outros são, de certa forma, variações do que a gente constrói utilizando o nosso conceito de cubo. Então, eu tenho o meu cubo, que é a elevado a 3, certo? E para que eu consiga calcular o volume desse octaedro, o que eu faço? Eu meio que uso essa, essa minha aresta aqui para tentar construir um cubo. E daí calculo o volume desse cubo, e daí eu multiplico por alguma coisa para transformar ele esse octaedro. Então, meio que eu distorço ele, eu encaixo esse cubo dentro dele, né? Por causa do quê? Se eu for pegar esse hexaedro aqui, vocês vão ver que ele vai ter exatamente 6 lados, certo? Por causa que é 6 hexaedro. E esse octaedro, ele tem 6 vértices, no caso pontas. Se eu colocar cada ponta no centro de cada face, eu vou conseguir colocar esse octaedro exatamente aqui dentro, certo? Bem certinho. Octaedro regular, inclusive. E isso é interessante por causa do quê? Por causa que eu consigo, de certa forma, diminuir ele, certo? Colocar aqui dentro. E iria calcular baseado nisso. E eu faço isso para todos, no caso. Tanto é que todas as fórmulas ali você pode ver que tem um A elevado a 3, né? Eu estou calculando um cubo e depois eu estou distorcendo ele, ou estou jogando fatias dele ali dentro dessas minhas figuras geométricas, certo? Então, no caso, esses sólidos, eles vão ter uma aresta, certo? Cada aresta, ela foi construída para que ele tenha 1 litro. Então, esse aqui vai ter, no caso, 10 centímetros, certo? Esse aqui é meio óbvio. Esse aqui vai ter 12,4, se não estou enganado. Esse aqui vai ter 5,5. Esse aqui vai ter 7,7. Esse aqui vai ter 22,4, alguma coisa assim, 21. Então eu construí aresta em função do volume, para justamente que ele tenha 1 litro, certo? E ele engana, né? Esse aqui, no caso, ele parece muito que ele é maior, só por causa que a face dele é grandona, enquanto que esse aqui, que tem uma facezinha menor, ele parece menor, né? Não parece? Mas ele tem exatamente o mesmo volume. Mas então, não é apenas essa ideia que é legal dentro da matemática.
No caso, calcular volume, etc. Que é uma coisa importante, certo? Calcular em função da aresta, etc. Descobrir algumas propriedades dos nossos sólidos aqui. Mas tem outras propriedades que eu acho que seria interessante a gente discutir aqui. Porque no caso, se você for para pensar, quantos de vocês moram numa casa que seja tipo um triângulo assim? Eu acho que nenhum, né? Por causa do quê? É difícil você morar dentro de um triângulo. E eu já vou explicar o porquê. Por que que é interessante sempre morar num cubo? Por causa que é cômodo, digamos assim. Apesar de que na matemática a gente consegue mostrar que a melhor maneira de você construir espaço em relação a você cobrir a área em volta, no caso da superfície, imagine que isso aqui fosse uma esfera. Eu gastaria muito menos material para cobrir essa esfera do que para cobrir esse tetraedro aqui, certo? Então vocês têm que parar para pensar que, se em questão de eficiência, morar numa esfera seria muito mais fácil, em questão de economizar material, né, em volta. Nesse caso, como eu cobri só as arestas, eu acabei gastando mais em um do que no outro. Mas em questão de superfície, de você cobrir todas essas faces aqui, acontece que um deles ia acabar sendo muito mais econômico. Seria, no caso, esse aqui, que é o mais próximo de uma esfera que eu tenho, certo? Mas por que que a gente não utiliza esferas e a gente usa cubos para morar? Justamente por causa que tem uma questão de logística, de certa forma, que é a seguinte. Eu vou pegar aqui o meu Piada, o Pintinho Automata. Ele vai ser o mascote do nosso canal agora. E vamos supor que o Piada mora nesse cubo. Se eu quiser levar o Piada para qualquer parte desse cubo, ele consegue ir tranquilamente. Sobra um pouco de espaço para cima e ele aproveita todos os espaços, certo? Agora, dentro do meu tetraedro, se eu for pegar esse tetraedro aqui, se eu pegar esse tetraedro e for tentar trazer o Piada até um certo ponto, tem um ponto que ele não vai conseguir alcançar. Aquela bordinha lá embaixo, ele não consegue alcançar. Então tem um espaço não utilizado, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, certo? Então não é tão bem aproveitado esse espaço. E dentro desse meu icosaedro, ele não consegue se movimentar muito bem. Então vamos supor que ele tem um chão aqui, né? Que seria essa partezinha aqui. Tem uma parte que vai ficar curva e não vai conseguir aproveitar direito. Então é meio complicado, certo? Então o que acontece? É muito mais interessante que eu organize tudo em cubos, por causa que o meu piada, ele é sólido. Mas quando eu tenho alguma coisa líquida que se organiza conforme o recipiente, daí sim fica interessante, certo? Daí sim fica legal de trabalhar. Então, por isso que quando a gente vai andar de carro por aí, a gente vê caminhões que tem cilindros, que é parecido com uma esfera, certo? Um cilindro é uma esfera de certa forma alongada, e a gente vê caminhões de baú, que normalmente carrega coisas sólidas, tipo porcos, ou mudança, ou qualquer outra coisa, certo? Que não seja tão pequenininha para se ajustar. E a gente não vê caminhões desse tipo aqui, certo? Por causa que não é eficiente, não é cômodo, certo? Então a gente já tem uma razão matemática para a gente ver o porquê é interessante dar uma observada nesses padrões, digamos assim, e uma questão logística, digamos assim, questão de organização, volumes, etc. Mas pode pensar, tá, mas isso aqui ainda não é muito útil. Mas tá, tudo bem. Vamos supor que você quer construir alguma coisa, você quer resistência. Se você for pegar e tentar aproximar esses dois vértices aqui, você vai ver que não é tão fácil por causa do quê? Porque você tem triângulos aqui, certo? Esses triângulos, eles necessariamente, por definição, eles vão ter, na verdade, por definição não, na verdade, por consequência da definição, né? Eu vou ter que todos os vértices, eles vão ser ligados por uma aresta. Então, é impossível eu aproximar essas duas arestas, esses dois vértices aqui, essas duas pontas, sem quebrar essa aresta do meio, certo? É impossível. No caso, se eu pegar qualquer dois vértices, eles sempre vão estar ligados. Então é meio difícil eu conseguir fazer isso aqui, certo? Agora, se eu pegar um cubo, tem alguns vértices que não estão sendo ligados, então ele fica mais fraco, certo? Tanto é que saiu coisinha aqui agora. Mas acontece. Então ele é mais fraco, certo? E não é só por causa que um tá com mais cola, outro tá com menos cola, mas sim por causa da geometria dele, certo? E esse aqui que tem alguns triângulos, certo? Mas alguns vértices não estão sendo ligados, no caso, esse aqui, esses do canto, apesar de não estar sendo ligados, ainda assim eles têm uma resistência grande.
Por causa que isso aqui, apesar de estar com muita cola, ainda assim está ligado por vários vértices. Então a força está sendo decomposta de uma maneira bem proporcional, digamos assim, certo? Então tem bastante apoio. Então isso aqui acaba sendo um modelo um pouco mais resistente, assim como isso aqui é um pouco mais resistente. Então por isso que a gente acaba utilizando, por exemplo, isso aqui como um modelo de uma sapata para fazer a casa. Ou a gente gosta de esferas porque de certa forma são mais resistentes, a força distribui melhor, sabe? Então existe essa diferença na questão física, certo? E além dessa questão física, questão de dissipação de força, etc., a gente tem uma coisa muito legal que é em relação à química. Que caso você ainda não esteja convencido de por que essa geometria espacial é importante e existe uma matemática por trás das coisas, eu vou apresentar um conceito para você que se você não se convencer, ou pelo menos desconfiar de uma coisa, eu já não sei mais o que mostrar para você, porque isso aqui é a coisa mais legal que eu achei para colocar na minha oficina. Que é Oi, tudo bem? Eu voltei aqui no meio da edição por causa que eu tava verificando ali o vídeo e eu percebi que eu tava falando esse exemplo aqui a seguir com carvão. E o problema do carvão é que ele tem essa estrutura que ele não encaixa no que eu tô dando de exemplo, né? No caso, é, em relação à estrutura, né? Por causa do quê? Por causa que ele tem enxofre no meio, ele tem nitrogênio, tem oxigênio, então fica meio complicado dar esse exemplo, né? E na minha cabeça eu tava falando grafite, então eu tive que vir aqui dar uma arrumada, né? Mas enfim, a parte mais legal que eu achei da oficina é justamente perguntar a pessoa se ela acredita que existe alguma semelhança entre o diamante e o grafite. Por causa do quê? Se a gente for para pensar nas diferenças deles, o diamante ele é extremamente duro, é um material muito duro, tanto é que a gente usa ele para riscar vidro, para em ponta de broca industrial, para cortar aço temperado, enquanto que o grafite você risca ele na tua folha de papel ele sai grafite, certo? Se você for para pensar, o grafite ele conduz eletricidade, diferente do diamante. O diamante, se jogar ele na água, ele não vai absorver a água, ali no meio dele, ele não vai umedecer, né? Enquanto que o nosso grafite, ele vai reagir com a água, certo? Ele vai umedecer. Se for para pensar em relação à cor deles, como que ele reage com a luz. O diamante, ele é translúcido, ou ele vai ser transparente, passa totalmente luz. Enquanto que o nosso grafite ele vai ser completamente opaco, ele vai ser preto, né? Então tem muitas diferenças entre eles. Mas eles são feitos do mesmo carbono, certo? Então não é só uma questão de o tipo do átomo que vai compor, por causa que o tipo do carbono é o exato mesmo outro tipo do carbono, certo? Então não tem diferença de tipos. Então, qual afinal que seria a diferença entre eles, já que eles têm qualidades diferentes? E assim, a gente já falando de estruturas geométricas, então já deve saber, né? Que é justamente a maneira como se organiza. No caso, o carbono, você vai ter em grafite, carvão, essas estruturas que são mais macias, digamos assim, a gente vai ter que a estrutura vai ser normalmente uma sobreposição. Então tem um certo carbono aqui, uma certa estrutura, outra estrutura em cima, e assim por diante, como se fosse uma panqueca, certo? Enquanto que o diamante, o que, que a gente tem? Vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso cubo, para a gente conseguir ilustrar. Imagina que isso aqui seria uma sala. Se eu pegasse esses dois cantos aqui, esses cantos aqui são carbono, certo? E agora, esses dois outros cantos aqui, que também vão ser carbonos, tem um carbono aqui no centro, no exato centro de gravidade, que o centro é, não é centro de gravidade, é o centro do meu cubo mesmo, onde se cruzam todas as diagonais aqui, aonde esse carbono ele vai formar como se fosse uma estrutura, que seria uma coisa tipo assim. Eu vou ter dois V's aqui, no caso, um V aqui, outro V aqui, certo? E vai ser uma estrutura mais ou menos assim. Então, esse onde estão meus dedos aqui, onde estou segurando, é um carbono. Essas pontas aqui são carbonos e esse aqui também. Então, ele fica mais ou menos assim. Essa estrutura que o carbono ele vai se organizar de 4 em 4, né? Por causa que é o que ele precisa para completar com a matéria de valência dele. Vai fazer com que haja várias estruturas formadas de 6 em 6, que vão ser hexágonos. Certo? Hexágono é aquele que tem 6 lados. No caso, em figura plana agora a gente está falando. Então, vai formar várias figuras planas e cada ponta dessa figura plana vai formar outro hexágono.
Então, ele está sendo composto por vários hexágonos, então tem uma ligação muito forte entre todos esses átomos. Então, é como se fosse realmente uma rede muito forte. E isso confere toda a resistência, todas as qualidades que ele tem, certo? Então, você pode ver que existe uma razão, uma, uma razão química, né? No caso, se você for ver de ligações covalentes, etc., toda a geometria. Tipo assim, por que que existe uma certa geometria plana ou uma geometria espacial dentro das moléculas? É por causa dos elétrons, que eles vão, os últimos elétrons das camadas vão se posicionar em certos lugares, e essas ligações vão conferir tanto uma... Como que é o nome agora? Não vou conseguir lembrar o nome. É, é como se fosse uma coesão que existe entre todo o elemento, no caso a água, ela tem uma coesão forte, por causa que sobra dois elétrons ali, ficam num canto ali do oxigênio, que interagem um com o outro, enquanto que tem outros elementos que não vão se interagir tão bem, certo? No caso, simplesmente areia, certo? Ou outras coisas. Então, tem uma razão química, mas essa razão química ainda assim ela obedece a um padrão. E esse padrão não seria exatamente um padrão aleatório de vários acasos sucessivos que acabam eventualmente levando a alguma coisa, por causa que o nosso universo é fechado. Mas sim uma razão matemática, por causa que se for para pensar, certos compostos eles não deveriam ser tão abundantes na natureza se fosse uma questão puramente de probabilidade. Por exemplo, pega esse composto aqui, que seria o anel aromático. O anel aromático, ele vai ser um ciclo fechado, certo? Composto por seis ali, e alternando de dois em dois, essas ligações aqui, eu vou ter que vai ter ligações duplas. Então, primeiro, compostos cíclicos, eles não são tão estáveis assim. Não que eles sejam, nossa, assim, vai se desfazer daqui a 30 segundos. Mas ele é um composto que não é tão estável assim. E ligações duplas não são, digamos assim, fortes. É quase como se fosse uma nuvem de elétrons ali, certo? Que está interagindo. Então, o composto não deveria ser tão abundante assim. E ele é um composto bem abundante até na natureza. Tanto é que, se a gente sente cheiro, se é volátil, basicamente ele tem algum anel aromático ali no meio. No caso, naftalina, por exemplo, ele vai ter. E só para vocês verem como isso aqui realmente tem energia, isso aqui é instável, eu vou trocar aqui, para vocês verem um composto chamado trinitrotolueno, que é o que a gente conhece normalmente como TNT. Então, assim, já sabe que não é exatamente a coisa mais instável e mais sem energia do universo. É uma coisa que carrega uma energia complicadinha de lidar. E o trinitrotolueno, que é o TNT no caso, ele, se alguma coisa bater, tiver um impacto físico muito forte, ele explode. Se tiver uma mudança de temperatura muito brusca, ele explode. Se tiver alguma reação química, ele explode. Então, assim, ele é bem estável, digamos assim, e libera bastante energia e tem uma reação em cadeia. Então, é interessante a gente olhar para isso aqui e perceber que, ainda assim, parece que ele obedece uma relação matemática. Então, assim como Platão defendia que existia ideias que estavam acima, que seriam no mundo das ideias, existem as ideias que são nossas sombras, as expressões dessas ideias, também existe isso na matemática, na química, na física, logística, línguas, enfim, toda a realidade gira em torno disso. Por causa que, pensa comigo, antes de existir esse triângulo aqui, no caso, fazendo uma sombra de triângulo aqui, isso aqui é puramente um triângulo agora, está distorcido, mas é um triângulo. Esse triângulo aqui, no caso, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, ele vai ter três lados, certo? No caso de figura plana, três lados. Ele vai ter três vértices. A soma desses ângulos internos aqui desse triângulo vai dar 180. Se um desses lados, por acaso, que fosse maior do que a soma dos outros dois, ele não poderia formar um triângulo. Então, antes mesmo de esse triângulo ele existir enquanto expressão do nosso mundo, existem regras anteriores a ele que permitem que ele exista, certo? E que regem certas propriedades dele. Então, é muito interessante para pensar que antes de qualquer coisa existir no nosso universo, tem uma regra anterior a ela que está dizendo como funciona, etc. Então, é justamente isso que Platão falava, que existia as ideias perfeitas, que de fato representam as coisas, e as ideias anteriores, que depois são expressões, são as nossas sombras que a gente tenta entender, certo? E justamente por isso que eu gostei tanto dessa apresentação. E assim, eu não esperava que chegasse nesse ponto, mas
É uma explicação muito legal de o que Platão, de certa forma, achava. Não necessariamente a filosofia dele, que a filosofia dele é muito mais ampla do que isso. Mas explicar um pouco das ideias dele e explicar um pouco das aplicações matemáticas. Como, você vai construir um portão, aquele portão de madeira, você tem que atravessar uma madeira no meio, por causa que assim vai dar resistência à cerca. Mas por que dá resistência? Porque você está montando dois triângulos no fim das contas. Se tinha uma coisa que seria tipo um retângulo, você faz um corte no meio ali com uma ripa, e daí ali no fim das contas vai ser dois triângulos, né? Então não precisa nem passar uma outra na outra diagonal, não precisa fazer um X. Só ter um ali no meio já é o suficiente, certo? Já ajudou bastante na resistência. Então, é justamente essa ideia que eu gostaria de passar para vocês e que eu achei interessante trazer de volta pro nosso conversa animada. Então, assim, se você ficou até aqui, assim, sério, parabéns. Se me aguentou falando por literalmente meia hora. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu realmente não tenho palavras para dizer o quão feliz eu fico por alguém tá vendo esses vídeos muito gigantescos, porque assim, eu realmente tentei muito resumir, mas assim, já tá de noite praticamente. Deixa eu até ver que horas que são aqui. Agora são 7h15. Cara, eu tentei muito resumir isso aqui. Não deu pra resumir mais do que isso. Me desculpa se ficou muito grande. Mas muito obrigado por ter me escutado até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixa o like, que isso aqui me deu muito trabalho pra fazer. A edição disso aqui eu vou começar a fazer agora. Compartilhe com seus amigos para alcançar mais gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação, por causa que eu faço isso aqui de todo o coração para vocês. E, assim, é muito desgaste, mas eu fico muito feliz de ver um vídeo com qualidade. Eu tenho muito orgulho de ver meus vídeos antigos e falar, não, eu me esforcei, esse vídeo ficou muito bom. E é isso. Eu realmente eu tô muito cansado de fazer esse vídeo, falar meia hora, mais de, sei lá, 5 vezes eu tentei gravar isso aqui. Minha voz foi pra caixa prego. Eu repeti as mesmas piadas 5 vezes. É isso. Um bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.